Vamos declarar isso juntos, a nossa força. A nossa força nasce do Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. A nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, reinas pra sempre, és Deus eternamente. Vamos cantar isso juntos, Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, da força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em ti seremos como águias. Nossa força, você pode me ajudar com as suas palmas? Esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Isso é verdade, Deus. A nossa força nasce no Senhor. Esperamos no Senhor, ó Deus, reinas pra sempre, és Deus eternamente. Só Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, da força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em ti seremos. Vamos cantar o refrão mais uma vez. Tu és o nosso eterno nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em ti seremos como Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, a força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em ti seremos como águias. Que sejas meu universo, quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que
sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimentos. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Nós queremos isso, Deus. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo, que encha cada um dos meus pensamentos. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder sejam alimentos. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Amém, Deus, que seja tudo, Pai, que nós sentimos e pensamos, Deus, que seja todo o nosso universo, seja o nosso primeiro pensamento a cada manhã, Deus. Nós colocamos, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Estamos aqui para te adorar, em nome de Jesus. Te amo, Deus. Canta isso juntos. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo. Só tu és fiel, Deus. Todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, no escuro
tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade, a bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade, a bondade me seguirá, És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom. Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Vamos declarar isso juntos? És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. De Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa as nossas vidas, cada um de nós, Deus.
Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor. Quantos podem dizer isso? Me conhece. É o que nós queremos, Deus. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, nós queremos ser usados, Deus. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Nós queremos isso, Deus. Enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol. Vamos cantar isso juntos? À noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. O alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém, Deus, nós queremos ser usados nas tuas mãos, Pai. Nós queremos ser quebrado, Pai, na nossa individualidade, do nosso egoísmo, Pai, no nosso ego. Nós queremos ser feito de novo, Pai, construído, Pai, como um vaso, Pai, nas mãos do oleiro, Deus. Nós queremos ser usados pelo Senhor, Pai. Enche as nossas vidas, Deus, com Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, Pai, enche as nossas vidas, para que nós possamos transbordar, Deus, a todo momento. Nós queremos, ó Pai, cumprir com a Sua vontade, Deus. Para isso nós clamamos a Ti, Deus. Usa as nossas vidas. Nossas vidas estão, Deus, nas Tuas mãos.
Faz o que quiser de nós, Pai. Nós queremos ser usados pelo Senhor, porque nós sabemos e confiamos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Deus, sonda o nosso coração, Pai. Vê se em nós há algum caminho errado, Deus, e nos guia, Pai, no Teu caminho eterno. Em nome de Jesus, é a nossa oração hoje e que seja sempre, ó Pai. Amém e amém. Não sei se os irmãos perceberam, tem uma parte dessa canção que talvez a gente cante até por cantar, mas ela fala assim: e enche-me, que até em mim se ache só a Ti. E muitas vezes a gente não acha Deus porque nós estamos cheios de nós mesmos. É por isso que ela fala: sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Porque é preciso que a gente encontre Deus na nossa dependência 100% dEle. De modo que quando eu olho eu falo: Deus, eu não consigo. Deus, eu não posso. Deus, eu não sei fazer. E aí se ache só a Ti em mim. Transforma-me e usa-me. E só através disso que nós poderemos ser usados. Porque enquanto a gente estiver olhando, de fato, para a nossa força, para a nossa capacidade, para as nossas habilidades, para aquilo que a gente consegue, para aquilo que a gente acha que pode, Deus não vai nos encher. Porque nós estamos cheios de nós mesmos. Então, quando a gente cantar essa canção, é muito mais do que a gente declarar frases e frases e frases. Cada canção entoada aqui, de fato, é uma verdadeira oração, um verdadeiro pedido para que Deus transforme a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Deus, nós queremos Te agradecer por esse tempo em que o Senhor nos proporcionou, Pai. Bênçãos sem medidas, com Teu Espírito Santo, com Teu fluir, Pai, através dessas canções. E agora Te pedimos a continuidade, Pai, desse fluir, através da vida do pastor Marquinhos, Deus, para que o Senhor fale realmente, para que as pessoas aqui encontrem de fato, Pai, e busquem, Deus, a água viva. E busquem, Senhor, esse amor maravilhoso, para que encontrem através dessa palavra, Deus, boas novas para as suas vidas. Em especial também, Pai, nós queríamos Te pedir, Deus, pelo Davi, Pai, esse bebê que está internado no Santa Genoveva, Pai, com problemas no cérebro. Que os Teus santos anjos, nesse momento, Pai, alcance aquele quarto, Pai, aquela UTI. Nós não sabemos a Tua vontade, Deus, mas podemos aqui, Pai, clamar, Deus. Podemos aqui orar, Pai, que essa é a maior força que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos deu, Pai. Então Te pedimos, Deus, que se essa for a Sua vontade, Deus, traga o Davi, Deus, liberte o Davi da enfermidade, Pai, cura ele 100%, Deus, e entregue o Seu milagre para essa família, Pai, para que testemunhemos, Deus, do Seu amor e da Sua misericórdia, Pai. Alcança o Davi nesse momento, Deus, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós cantamos aqui, né? Em todo tempo, Tu és tão bom, tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade do meu Deus. Com todo o fôlego que tenho e com todo temor e tremor, eu vim aqui para falar da bondade do nosso Deus. Amém, amados? E para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada
Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ele e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e quando ele tocou o esquife, os que levavam pararam. E disse Jesus: jovem, a ti digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. E de todos se apoderou temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Tem uma canção do cancioneiro popular brasileiro, do grande Nelson Cavaquinho, que diz assim: tire o seu sorriso do caminho, porque eu quero passar com a minha dor. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Não sei se vocês já ouviram, é bem antiga, é do tempo do Bira, do Hamilton. Não no meu tempo, né? Eu só vi depois isso. Mas essa música é mais ou menos a cena que nós estamos lendo aqui nesse texto de Lucas 7. Jesus vinha com a multidão, né, entrando na cidade de Naim. A cidade de Naim ficava ao pé de um monte. E aqueles que seguiam Jesus estavam alegres, estavam muito felizes, irradiantes de alegria. Por quê? Porque é assim, né, aqueles que têm um encontro com Jesus. Lembra você, tenta lembrar você do seu primeiro encontro com Jesus. Essas pessoas tinham acabado de encontrar Jesus, há pouco. Lembra de você aquele momento quando você encontrou Jesus? E como Jesus afetou a sua vida. Como essa experiência com Jesus transformou a sua vida. E qual foi a sua reação a partir desse momento? Não é alegria? Não é uma coisa assim, agora sim, eu encontrei o sentido, eu encontrei um caminho, eu encontrei uma direção para a minha vida, não é assim? Isso não lhe dá uma alegria? É assim que estavam essas pessoas que encontraram com Jesus. Porque Jesus é assim, Jesus é extraordinário, ele é cheio de graça e de misericórdia. E essas pessoas experimentaram essa graça e essa misericórdia de Jesus. E havia muita alegria para com todos aqueles, né, que seguiam Jesus, onde Jesus fosse. Essa era a sensação, essa era a experiência que eles tinham. Por quê? Porque Jesus é o grande restaurador da alegria, da paz e da vida. E da esperança. E essas pessoas foram acolhidas por Jesus. Muitas delas não tinham ninguém que olhassem por elas. Porque Jesus era assim, ele acolhia aqueles que ninguém se interessava. Ele ia até aqueles que ninguém tinha coragem de encontrar. Ele abraçava aqueles que eram inabraçáveis, não sei se essa palavra existe. Ele ia até aqueles que ninguém ia. E essa era a experiência dessas pessoas. E esse era o viver de Jesus. Na verdade, o ministério de Jesus era um ministério de acolhimento. E essas pessoas, sendo acolhidas por Jesus, algo muito intenso dentro do seu coração, dentro da sua vida acontecia. E por isso essa alegria, por isso esse entusiasmo, essa festa dessa multidão que seguia Jesus. Mas, em contrapartida,
saindo da cidade, vinha um outro grupo de pessoas. E o oposto, né? Esse grupo de pessoas não estavam alegres, pelo contrário, estavam tristes e muito tristes. Estavam em lágrimas. Por quê? Porque estavam participando de um enterro. E o enterro, por que era fora da cidade? Porque os judeus achavam que os mortos eram impuros, né? Então, os cemitérios eram sempre fora da cidade. E essas pessoas estavam saindo da cidade e Jesus entrando na cidade. Então, teve um cruzar de dois grupos de pessoas. E essas pessoas estavam chorando. Sabe por quê? Porque aquele filho não era apenas um filho, era o único filho daquela viúva. Então, a situação da morte daquele moço era muito mais terrível do que a gente pode pensar à primeira vista, embora é difícil imaginar algo mais terrível do que a morte de um filho. Mas aquele filho era o arrimo de família. Porque naquela cultura, ainda até hoje é assim no Oriente Médio, nos países árabes, a mulher é um ser inferior. E quando o marido morre, o filho é o responsável pela mãe. O sustento da mãe vem do filho. E quando aquele menino morreu, morreu também o quê? O sustento daquela mãe. Morreu a esperança daquela mãe. Morreu muito daquela mãe. E ela ia ficar à deriva. Ela ia ficar dependendo da bondade dos outros. E a bondade dos outros era, naquela época, e é ainda hoje, um produto muito escasso. Viver dependendo da bondade dos outros não é fácil. Era a situação daquela viúva. E Jesus está chegando na cidade. E com ele, uma multidão alegre, feliz, festejando, como os judeus sabem fazer até muito mais do que nós. Extasiar a sua alegria, a sua vibração. Em contrapartida, há um outro grupo de pessoas que choram e lamentam a angústia daquela mulher que vai enterrar um filho. Que não é uma coisa natural. Não é verdade? O que é o natural? O natural é um filho enterrar uma mãe, um pai. É uma coisa antinatural. Por isso a angústia, por isso a dor. Recentemente, o nosso grupo de oração de homens orou por 2 anos e meio por um menininho, Samuelzinho. O Samuelzinho era filho de uma ex-aluna minha, que foi minha aluna, depois foi minha orientada de mestrado, minha orientada de doutorado, depois virou colega de trabalho. A Carol conhece ela, a Marina. E a Marina teve muita dificuldade em engravidar, muita. Fez várias tentativas, fez tratamento, enfim. Marina e André conseguiram engravidar. E aquela gravidez foi motivo de muita alegria para a Marina e para o André. Só que o Samuelzinho nasceu com uns probleminhas de saúde. Ele nasceu, por exemplo, com a perna dele invertida. Nasceu com um problema respiratório. E a vida do Samuelzinho foi uma luta, mas uma luta e uma vitória. E a gente do grupo de oração sempre compartilhava as vitórias, porque ela mandava vídeos e eu compartilhava com os meus irmãos no grupo de oração, dos homens. O Samuelzinho conquistando cada vitória. Pra você ter uma ideia, ele ficou muito tempo com as 2 perninhas dele, até aqui, engessada, para acertar. E ele sorria. Ele sorria, ele conquistava as enfermeiras, ele conquistava os médicos, com a alegria dele na situação dele. Os pais ficavam extasiados. Então, cada conquista do Samuelzinho era uma vitória daqueles pais, e eles compartilhavam com alegria. Ele vencendo os problemas de saúde, um a um. Um dia a Marina indo para o trabalho, saiu de casa, indo para o trabalho, a menina que estava com o Samuelzinho ligou de volta, chamando ela de volta,
porque o Samuelzinho parecia que teve uma parada cardíaca. E teve uma parada cardíaca. E faleceu. Imagina a dor. Samuelzinho com 2 anos e meio trazendo alegria para aquela casa. Imagina a dor dessa família. Você consegue imaginar? Aí eu fui no velório. Encontrei Marina e André. Sabe o que eu fiz? Eu não quis falar nada. Eu só abracei. Sabe por quê? Eu não podia teorizar sobre aquela dor. Sabe por quê? Eu nunca senti aquela dor que eles estavam sentindo. Eu nunca senti. Qualquer coisa que eu falasse lá era algo, teoria. Mas eu abracei eles. Abracei um longo abraço a cada um deles. E sabe a única coisa que eu disse? Eu disse assim, Jesus está vendo. Jesus está vendo. E Ele está com vocês. A única coisa que eu disse. Depois de um longo abraço. Que é uma dor que a gente não está preparado para ela. É antinatural essa situação. De uma mãe enterrar um filho. É a negação da história. Então aquela viúva não estava morrendo só um filho. Estava morrendo ali a história daquela família. Aí Jesus chega, cruza com ela. E ao cruzar, o que Jesus faz? Faz o que diz a canção lá do Nelson Cavaquinho. Ele tira o sorriso do caminho diante da dor de quem está encontrando com ele. Ainda que não tivesse propositalmente encontrando com ele. Aquela mulher não foi para encontrar com Jesus, ela foi para enterrar o filho dela. Aquele encontro não foi da vontade dela, mas aconteceu. E é Jesus, no verso 13, põe de novo aí, Arthur. No verso 13, diz assim: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. Sabe que a parte bonita começa com o início desse versículo. E vendo-a. Jesus não apenas cruzou com aquela mulher, Jesus a viu. Qual o texto? O Arthur gosta sempre que a gente põe um título na mensagem. Sabe qual que eu escolhi? Jesus te vê. Sabe por quê? Porque Ele te vê. E Jesus a viu, não apenas cruzou com ela. Jesus viu aquela mulher. Amados, nós avançamos muito. Se você olhar, às vezes eu fico lembrando para os meus alunos assim, a tecnologia que tinha a meu dispor quando eu era estudante como eles, é a tecnologia que tem na geração deles hoje. É algo assim impressionante. Às vezes a gente vai vendo as coisas devagarzinho, a gente não tem noção, né, de quanto que a tecnologia evoluiu, quanto que a humanidade evoluiu no seu conhecimento. Mas sabe o que acontece? Tanta evolução de conhecimento, de tecnologia, a humanidade continua padecendo do mesmo mal desde o Éden. Sabe qual que é? Não ver. Não enxergar o outro. Quando o homem caiu no Éden, qual a primeira coisa que ele fez? Se escondeu um do outro. E achou que estava se escondendo de Deus. Vou dizer uma coisa para vocês, ainda hoje é assim. O homem não quer ver o outro. Não quer enxergar o outro. Não quer enxergar principalmente aqueles que não te interessam. Não são relevantes para a sua vida. Na verdade, a humanidade é cega no sentido de Jesus de Nazaré. Continuamos insensíveis ao nosso próximo. Continuamos insensíveis às demais criaturas do planeta. É por isso que esse planeta, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento, agoniza. Agoniza por causa da nossa insensibilidade.
Não queremos ver a não ser aquilo que nos interessa. Agoniza porque não temos olhos para enxergar o outro, para enxergar o ser humano, para enxergar o nosso próximo. E Jesus, por diversas vezes, não foi uma vez só não, no seu ministério ele chamou a atenção disso. Ele chamou a atenção para a gente olhar para as pessoas como a gente gostaria de ser olhado. Para a gente amar as pessoas como a gente gostaria de ser amado. Olhar como quem enxerga o outro, na sua angústia, na sua dor, na sua fome. Ver como Jesus vê aqueles que ninguém quer ver. E esse Jesus, lá em Mateus 5, sabe como é que Jesus chamou? Jesus deu um nome para esses, os pequeninos. Ver além das relações utilitárias. Ir até onde ninguém vai. Olhar com os olhos de Jesus. E Jesus encontrou aquela viúva. Cruzou com ela, na verdade. E a viu. E vendo-a. E vendo. A palavra de Deus diz que Jesus se moveu, não foi de compaixão. Você percebe que tem outra palavra antes de compaixão? Qual é a outra palavra? Íntima. Íntima compaixão. O que quer dizer isso? Jesus se colocou no lugar dela. Porque Jesus é assim. Ele enxerga o ser humano na sua dor, na sua angústia, nas suas lágrimas. Jesus viu aquela mulher. E qual foi a primeira coisa que ele viu, que ele fez depois que ele viu? Ele tirou o sorriso do caminho. Ele se compadeceu. Ele se colocou no lugar dela. Ele sentiu a sua dor. Por isso, íntima compaixão. Compaixão é padecer com compadecer. É isso que Jesus faz. Eu já compartilhei aqui com os irmãos, me perdoa aqueles que já ouviram, mas eu gostaria de repetir. Sabe, na ressurreição de Lázaro, o que mais me chamou a atenção não foi a ressurreição em si. Sabe o que foi? Jesus, antes de chegar lá, quando soube da notícia, e Jesus chegando na casa deles, antes de ressuscitar Lázaro, o que Jesus fez? Né, Ricardo? Jesus chorou. Aí você pensa assim, Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro? Claro que sim. Ele foi lá para isso. Mas como é que ele vai chorar se ele sabe que vai resolver o problema? Né? Parece uma coisa que não faz muito sentido, né? Imagina se fosse você ou eu. Se você tivesse uma visitação assim de Deus e falasse assim, vai naquele velório, na rua tal, endereço tal, chega lá e vai ressuscitar, tá vendo o morto no caixão, você vai ressuscitar ele. Eu vou te dar o poder para fazer isso. Você chegava lá e fazia cheia de adrenalina, cheia de empolgação, o que você ia fazer? Gente, parou a choradeira, tranquilo, chegou o poder de Deus, esse morto vai levantar. Não é isso que você faria? Jesus fez isso? Não. Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, chorou. Sabe por que ele chorou? Porque ele se move de íntima compaixão. Sabe o que é se mover de íntima compaixão? É sofrer com a mesma intensidade da pessoa que está sofrendo. É isso que Jesus faz por você. Ele vê. Ele vê a sua dificuldade. Ele vê o seu sofrimento. E ele se compadece. Foi isso que Jesus fez com aquela viúva. Ele se colocou no lugar dela, ele se compadeceu daquela mulher, na mesma intensidade do sofrimento dele. Você pode perguntar, mas se ele ia trazer a solução do problema, por que parar para chorar? Não é perder tempo? Não, não é perder tempo. Sabe por quê? Porque Jesus sabe de nós. Ele nos conhece. Ele sabe quando a gente perde alguém, a
gente se perde também. Morre ali um pouco de nós também. A gente não apenas perde alguém, mas se perde ao perder. Muitas vezes nós somos tomados pela desesperança, pela dúvida e pela aquela sensação de que a vida está se voltando contra nós. E o Senhor sabe de nós. Ele nos conhece no nosso íntimo. E por isso que não é perda de tempo. Sabe por quê? O choro dele nos cura. Sabe por quê? A gente se entende a vida da gente nos relacionamentos que a gente tem. A nossa vida é uma teia de relacionamentos. Isso faz parte do nosso viver. E quando a gente perde alguém muito querido, muito próximo, fica uma sensação de impotência, como se a gente estivesse à deriva da vida. E Jesus sabe de nós. Ele nos conhece. E por isso que ele chora. Porque ele se move sempre de íntima compaixão. O choro de Jesus nos cura. A gente acha que a gente vai ser curado pela solução do problema. Mas não. A gente é curado antes. Por Jesus chorando conosco. E a percepção dessa realidade é algo sobrenatural. A profunda consciência de que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos à deriva. Ele está conosco, apesar das grandes dificuldades. Vou compartilhar algo muito da nossa intimidade, minha e da Nani. 1998. Eu tinha 37 anos. A idade de muitos que estão aqui. Meu filho tinha 3 anos, minha filha tinha 8 anos. Meu filho começou a ter febre. Fomos na médica. A médica era uma irmã nossa. Não da nossa igreja, de outra igreja, mas era irmã. Fomos na médica. A médica falou assim, virose. Aí voltamos para casa. E o nosso filho, ela deu remédio, e o nosso filho não melhorava. Aí um tempo depois, ele não está melhorando. Ela falou assim, não é virose, tenha paciência, papai e mamãe. Chamava a gente de papai e mamãe. Tenha paciência, papai e mamãe. É assim mesmo. Fica tranquila. Aí voltamos com o nosso filho para casa. Eu e a Nani somos professores. Eu fui trabalhar na universidade, a Nani foi trabalhar na escola dela. E ficou a menina com o nosso filho com febre. E a nossa filha foi para a escola. Quando eu cheguei na universidade, a menina que trabalhava lá em casa ligou, desesperada, falou assim, seu filho está muito esquisito, ele está estranho, ele está se mexendo todo. Eu falei assim, ele está convulsionando. E eu peguei o carro, voei da universidade, avancei todos os sinais possíveis e imagináveis. Cheguei em casa, meu filho estava em convulsão, eu chorava compulsivamente. Peguei ele nos meus braços, botei no carro, avancei todos os sinais, cheguei até o Santa Clara, que era o hospital mais próximo. Cheguei com meu filho nos braços, entreguei para a pessoa que estava lá, ele está em convulsão, socorre meu filho, pelo amor de Deus. E aí tinha o João Tomás, que era um irmão nosso, estava lá, e ele tentou, calma, seu filho vai ser cuidado. E aí, ele foi internado, e aí começaram a fazer uma série de exames, e o médico, o pediatra que estava lá em plantão, era um jovem médico. Hoje ele mora na minha rua. Hoje já não é um jovem médico mais. Era um jovem médico, recém-formado, há pouco tempo de formado. E ele falou assim, a gente vai fazer os exames, a gente não sabe o que é, pode ser só uma febre alta mesmo, que deu a convulsão, ou pode ser algo mais sério, vamos descobrir pelos exames, fica tranquilo. Aí veio a primeira notícia. Olha, não é só uma febre alta, seu filho está com meningite. E aí pode ser 2 coisas, meningite viral
que toda meningite é séria, mas ela é menos séria. E pode ser bacteriana, que é mais séria. Vamos fazer o exame para identificar se é bacteriana ou não. E depois a gente vai dar a notícia. E a gente no quarto, eu ia no quarto, e cada vez ele vinha com essa notícia, né? Podia ser uma febre, podia ser meningite, mas meningite podia ser viral bacteriana. E no outro dia ele falou assim, olha, é bacteriana, é a mais séria. Aí eu peguei ele no braço, saí e falei assim, doutor, o que isso quer dizer? Não faz essa pergunta, viu, pai e mãe? É uma pergunta que a gente não deve fazer, eu fiz. Aí ele falou assim, olha, quer dizer o seguinte, ele pode morrer, se ele sobreviver, ele pode ter uma sequela muito séria. Você tem que ficar preparado para isso. E esse dia era o dia do meu aniversário. 12 de setembro de 1998. Ele me deu essa notícia. Eu fui para o banheiro do hospital, fechei a porta. Ajoelhei. E chorei todas as lágrimas que eu tinha para chorar. Não faltou uma. Mas sabe o que aconteceu? Eu senti que eu não estava sozinho ali. Meu filho, o diagnóstico era o mesmo. Mas eu ajoelhado ali, eu não estava sozinho. Você sabe quando você sabe que você não está sozinho, tem alguém junto com você? Chorando com você. Jesus chorou comigo. Então, antes de curar o meu filho, que ele foi curado, ele chorou comigo. E o choro dele me curou. Curou as minhas emoções. É isso que Jesus faz. Jesus te vê. Ele sabe de você. Ele te conhece. Ele sabe que é onde está pegando nas suas emoções. E é isso que ele faz com a gente. Meu filho foi curado. Não tem sequela nenhuma. Graças a Deus. É um menino muito inteligente. Quem conhece ele sabe disso. Muito mais do que qualquer um de nós, né, irmão, lá em casa. Ele sabe de nós. Antes de ter a nossa saúde recuperada ou aquele problema grave resolvido, Jesus chora conosco. Ele vai, ele diz assim, meu filho, eu sei. Ele fala lá no nosso íntimo, eu sei que você está sentindo. Ele se move de íntima compaixão. E ele diz assim, isso não será o seu fim. Isso não será o seu fim. Então, foi isso que Jesus fez com aquela mulher. E aí, no versículo 14, por favor, Arthur. Jesus chegando-se, tocou o esquife e os que levaram pararam. Ao tocar naquele esquife, o cortejo parou. Jesus parou o desfile da morte. Ele disse, parem. Para. A morte não vai dar mais a última palavra. Não. Ele deteve o caminho da morte. O final daquele cortejo ia dar onde? No cemitério. Ele disse para a morte, pare. Pare. Você não vai dar a última palavra. Aquele inimigo que parecia invencível. Aquele caminho que parecia inexorável. O que Jesus disse? Pare. Parou o desfile da morte. Foi exatamente o que ele fez por mim e por você naquela cruz. Exatamente isso. Sabe o que Jesus fez naquela cruz quando ele verteu o seu sangue? Aquilo que a gente achava que era o nosso fim, a morte, o que Jesus falou? Para! Para! Não é o seu fim. A morte não vai ser a última palavra na sua vida. A última palavra na sua vida vai ser a vida que eu tenho para você. Para! Jesus é o próprio Deus que visitou o seu povo e se deu em nós.
nosso lugar. Agora, amados, a morte não é mais o nosso fim. Sabe por quê? Porque Ele sabe de nós. Ele se importa conosco. Ele parou aquele cortejo que a gente achava que seria o fim da nossa existência. Não é mais. Não é mais. Para. Não é o fim da história. Há outra história. Há outro caminho. Há outra verdade. Há outra vida. Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Essa é a grande certeza da fé cristã. A grande certeza. O caminho da morte foi interrompido. Essa é a grande esperança da fé cristã. Paulo, escrevendo em Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 55, ele diz assim: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Sabe o que é aguilhão? Aquela vara que o boiadeiro enfia no boi. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo naquela cruz. A morte não é mais o fim. Porque Jesus disse, para. E aí Jesus fez uma coisa impressionante, versículo 14, continuação. Jovem, a ti digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou Jesus, o jovem, à sua mãe. Por isso é bom andar com Jesus. Por isso é bom andar com Jesus. Sabe por quê? Porque Ele chora conosco. E o choro dele nos cura. Sabe por quê? Porque a última palavra para a sua vida vem sempre de Jesus. Sempre de Jesus. Não de circunstância nenhuma. Amém? Sempre de Jesus. Jesus não apenas tirou o sorriso do caminho para alguém que pudesse passar com a sua dor. Mas Jesus tirou a dor do caminhante, porque Ele se move de íntima compaixão. Ele chora conosco. Amém? Aí você pode perguntar. Nós falamos que Jesus vê, que Jesus se importa. Isso aconteceu só naquela época lá de Naim? Só com aquela viúva? Ou acontece hoje também? Hein? O que você acha? Acontece hoje também? Claro que sim. Você sabe que sim. Mas uma coisa interessante. Sabe como é que Jesus resolveu? A escolha foi dele. Se fosse minha, eu não faria isso. Porque eu não confio em mim, na minha natureza. Você não confia em você, na sua natureza. Mas sabe o que Jesus fez? Sabe como é que Ele escolheu olhar hoje? Depois que Ele subiu aos céus? Sabe como é que Jesus escolheu olhar para a viúva? Para o órfão? Para o que tem fome? Para o enfermo? Para o estrangeiro? Sabe como é que Jesus escolheu olhar? Através da igreja. Através de nós. Com todas as nossas dificuldades. Mas esse é o jeito que Jesus escolheu. Você me pergunta por quê? Porque Ele escolheu. E Paulo responde isso. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 1. Eu nem passei esse texto para o Arthur, então eu vou ler aqui. Ó. Ele diz assim, olha. Eu lembro sempre de vocês nas minhas orações. Está falando da gente, da igreja. Para que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, para que vocês entendam. Que ilumine os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual é a esperança de vocês e onde está a vocação de vocês. E qual a sobreexcelente, a suprema grandeza, eu não sei qual é a versão da sua Bíblia, do poder de Deus que opera em nós, sobre nós, em nós, através de nós, os que cremos.
segundo a operação da força do seu poder. Está no versículo 19. E no versículo 20, ele sabe o que ele diz? Ele diz que ele disponibilizou esse poder, sabe para quem? Para a igreja, para nós. Sabe o que Deus está falando? Que Ele quer que você olhe como Jesus olhou. Sabe por quê? Ele chama a igreja do corpo de Cristo. E sabe quem é o cabeça? É Ele. Sabe quem dá direção para onde a gente deve olhar? É Ele. E sabe mais? Sabe esse poder? Ele diz lá no mesmo texto de Efésios 1, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Então sabe de uma coisa, meu irmão? Vai faltar todo o potencial, Ele já deu para nós. São os nossos dons. Todos os recursos, não vai faltar um centavo. Não falta um centavo na sua vida, se você quiser olhar como Jesus está olhando. Não vai faltar. Não falta. Porque Ele deu para nós, Ele prometeu. É só olhar como Ele quer olhar. É só ver como Ele quer ver. Mas muitas vezes, os cristãos vivem pedindo para Deus olhar para eles. Faz de jejum para Deus olhar para eles. Oram para Deus olhar para eles. Está certo, claro que está. Mas Deus te vê, amados. Mas não quer ver como Jesus quer ver. Como Jesus via. E como Jesus vê. Não quer ver principalmente aqueles que ninguém vê. Como na parábola do samaritano, passam ao largo. Sabe por quê? Porque tem outras prioridades na vida. São indiferentes porque tem outras prioridades na vida. E às vezes, por ser indiferente, tem sempre uma desculpa. E a desculpa é às vezes assim, está assim, está nessa situação porque não trabalhou como eu. Por isso está vivendo na miséria. Está assim porque não cuidou da sua saúde como eu cuidei da minha. Por isso que está doente desse jeito. E tem um monte de desculpas. Eu estou terminando. Mas eu queria que o Arthur mostrasse umas imagens para vocês. Por favor, Arthur. Está vendo essas casas? São casas de compensado, está vendo? Está vendo essa menininha aqui? Ela tem 17 anos. Ela teve uma cirurgia no coração de abrir o peito. Sabe aquela que o Claudinei teve, que o Labeca teve da nossa igreja? Tem 17 anos, abriu o peito. E ela tem uma criancinha. Sabe onde ela mora? Esse barraquinho aqui. Compensado. 10 minutos da gente. Você sair daqui, 10 minutos eu te levo lá. Mostra mais um, Arthur. Está vendo? Cheio de crianças. Está vendo quantas crianças? Está vendo os barracos? Aí você pode dizer assim, aí tem muita família disfuncional. Tem sim. Aí está cheio de drogado. Tem também. Aí está cheio de bêbado. Tem também. Está assim porque é preguiçoso. Tem gente preguiçosa também. Vou dizer uma coisa? Tudo isso tem no bairro Caraíba. Tem família disfuncional, tem drogado, tem bêbado, tem negro preguiçoso. Está aqui, na nossa região aqui. Tem também. Tem em todo lugar. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente que está morando aí, e que a gente conhece, porque teve dores na vida. Teve dores profundas na vida. Não está aí porque quer. Não se enquadra em nenhum daqueles casos que a gente falou. E eu convidei uma dessas famílias para vir aqui hoje. Vem cá, Vitória. A Vitória veio com a... Poli, chama a Eloane lá. Sobe aqui, Vitória. A Vitória mora... Volta um pouquinho, Arthur. Volta um. A Vitória mora nesse barraquinho aqui, ó. Esse aqui é o marido dela. Esse é o Renzo, que está aí no Ministério Infantil, Renzo. Veio também hoje veio a Eloane e o Henrique. A Vitória, ela morava numa casa
no bairro Shopping Park. E aí o marido dela teve um grave problema e ela teve que parar nesse barraquinho. E ela mora lá. Vou deixar ela falar aqui, ela vai contar um pouquinho da experiência dela. E depois no final, ela é uma irmã nossa. Uma irmã serva do Senhor, firme com o Senhor, não se encaixa em nenhum daqueles casos que a gente disse antes. E depois eu queria pedir para ela orar por nós. Sabe por quê? Para que Deus abra os olhos do nosso entendimento. Para que a gente experimente a vontade de Deus, o olhar de Deus, como Deus quer que a gente olhe. Amém? Amém. Um bom dia primeiro, né, a todos. Deus venha abençoar a vida de todos nós hoje. Como ele falou, né, eu me chamo Vitória. Lá em casa são 6 pessoas, meu marido, mais 4 filhos e eu. Em 2019, ele sofreu um grave acidente, o qual ele saiu ali para trabalhar. Dia 13 de fevereiro, uma vala do DEMAI estava aberta e ele andava de bicicleta, porque nós não temos moto, carro, essas coisas, mas ele trabalha de bicicleta. E ali, por ser horário de verão, ele deparou com esse buraco, ali naquela calçada, né? E quebrado ali o concreto, tinha muitos ferros para fora. Então, no caso, quando ele freou, que viu que freou, não deu tempo, ele passou por cima da bicicleta. E quando ele passou por cima da bicicleta, ele caiu, bateu com a clavícula direita, quebrou, abriu a cabeça dele de orelha a orelha, fez assim um corte muito feio, mas graças a Deus não atingiu o crânio, né? E quebrou também costelas do lado, costela do lado esquerdo, do lado direito, teve fraturas leves na coluna, ou seja, ele é um milagre. Foi internado ali na medicina, né? O corpo bombeiro levou, teve que sair com um colete, o qual a firma que ele trabalhava cedeu. Enfim, encurtando a história. E ali ele ficou impossibilitado de trabalhar. Ele usou por muitos dias aquele colete, e aquele colete daqui dos ombros para voltar para o lugar cavícula, e as costelas para melhorar. Então, ele passou 6 meses em casa, e 6 meses sem receber nem do INSS. Ele trabalhava, mas não recebia. E nós entramos numa dificuldade tremenda, né, naquele tempo. E ele melhorou e tal, e recebeu, mas voltou a trabalhar. E quando passou um ano de estabilidade, a empresa colocou ele para fora. Porque não tinha mais serventia. Porque até hoje, ele não toma medicamentos assim, não toma medicamentos controlados, mas ele vive tendo muitas dores, ou seja, é os medicamentos do dia a dia normal para passar dores. E ali, 2020, né, ele já estava parado, foi aonde o Sal da Terra entrou na minha vida. Conhecemos ali Marquinhos, né, através do meu irmão, foi a primeira pessoa que eu conheci daqui do Sal da Terra. E naquela época, irmãos, era uma época de muita dificuldade. Eu com 3 filhos, porque eu só tinha o Enzo, a Eloane e o Eliabe, que ficou em casa. E ele parado, não conseguia emprego. E foi uma época de muita dificuldade, que teve dias de eu olhar e não ter o que colocar para eles comer, né? Imagina você com 3 crianças. Uma criança pequena, ela e mais outro. Porque adulto é adulto, né? Adulto eles conseguem, eles suportam mais. Mas criança não. E foi ali onde eu conheci Marquinhos, né? A primeira pessoa, ele estava sozinho nesse dia, através do meu irmão me chamou, pagava aluguel, só que já estava num estado tão precário, avançado, que não tinha mais como a gente pagar aquele aluguel. Então, o que a gente fez? Resolvemos ir morar no barraco, para que nós viéssemos se livrar de tudo aquilo, né? Ver se melhorava. Mas não. Então, conhecemos Marquinhos, né? E Marquinhos começou a ir ali, começou a nos ajudar. Enfim, ele trouxe a igreja até mim. E começou ali a ir pessoas, o qual eu nunca imaginava. E teve um dia que eu me lembro que uma irmã da igreja com a qual eu congrego falou para mim que Deus iria levantar pessoas para me ajudar, porque Ele amava demais os meus filhos. E ali eu coloquei isso no meu coração. E comecei
a meditar, né? Que a igreja do Senhor, o sal da terra, ela foi até mim. Então Deus levantou essa igreja. Deus levantou esse povo, levantou vocês para hoje eu estar da maneira que estou. Hoje, assim, eu posso praticamente dizer que não falta. Porque sempre vocês estão lá me abençoando. Sempre aqueles que não vão, mas eu creio que estão lá com pensamento, estão doando. Então, e aqueles que eu já conheço, né? Porque tem alguns aqui que já foram lá em casa. A Poliana eu conheço até demais. E tem a irmã lá atrás, né? E outras. Então, são motivos para eu agradecer. Eu estou representando aqui, irmãos, onde lá não é só eu. É uma comunidade, né? Muitos ali dependem, precisam, passam por necessidade. Tem vários filhos também. Então, eu cheguei a esse ponto de ter que morar nesse barraco. Porque não tinha mais condições que o meu marido, por causa do acidente do qual ele sofreu. Hoje ele trabalha. Sim, mas ele é como eu falo, ele sente ainda muitas dores. Hoje meus filhos amam demais. Quando chega o dia do sal da terra aí lá em casa, a igreja lá em casa, aí já fica. Hoje eles vêm, né? Então vocês se tornaram especial. Então sou grata a Deus pela vida de vocês. É como o Marquinho falou, né? A igreja foi até mim. Se não fosse a igreja, nada disso teria acontecido. Talvez hoje eu ainda estivesse passando necessidade, até fome. Mas vocês chegaram porque Jesus usou vocês para olhar, para ver por nós, né? Então, ora pela igreja. Fica de pé. Fica de pé. Vou pedir a Vitória para orar por nós. Amém? A gente já está terminando. Deus, em nome de Jesus, Pai, nesta manhã, diante aqui da tua igreja, Jesus, eu quero apresentar cada um, Senhor. Apresentar diante de ti. Oh, meu Pai, a necessidade de cada um não sei, mas tu sabes. Tu é o Deus que tudo vê, contempla, lá no íntimo, no profundo, no escondido. Pai, se for enfermidade nesta manhã, eu quero te apresentar para que o Senhor venha curar. Se for psicológico, meu Deus, o qual esteja, meu Pai, sendo, meu Deus, abalado, o Senhor é o Deus que coloca tudo no lugar. Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, continua abençoando o teu povo, a tua igreja. Continua abençoando, meu Deus, cada um deles, Pai. Continua, Jesus, porque eu sei que o Senhor abençoando, eles também são abençoadores. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, porque eu sei, meu Deus, o quanto eles, Pai querido, Pai santo, eles têm esse desejo. Eles têm essa vontade, Deus, então continua abençoando na vida deles, livrando eles de todo mal, do acidente, da enfermidade, arrancando toda raiz de câncer, toda doença, meu Deus, o qual não venha a ser conhecida. Mas eu te peço, Deus, protege eles, abençoa eles, para a glória do teu nome eu quero te pedir. E te dizer, Jesus, que eu sou grata pela igreja, o qual o Senhor levantou para nos ajudar, em nome de Jesus, a cada um que aqui se encontra, a cada um, sem especificação, mas cada um, Jesus, eu te agradeço por eles, em nome de Jesus. Amém. Essa menininha aqui tem 9 anos. Às vezes a gente leva uma coisinha para ela, sabe o que ela faz? Ela separa um pouquinho que a gente leva em partes, porque ela tem 2 amiguinhas que moram do lado, que moram no barraquinho também. Aí ela separa para dar para as amiguinhas dela. A Késia e a Keren Apuk. Sabe o que é isso, amados? Deus já nos deu tudo. Ninguém não pode abençoar. Ninguém tem tão pouco que não possa abençoar. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Vamos cantar aquela música. Eu estendi um pouquinho o horário, peço desculpa. Obrigado, viu, Vitória? Obrigado, viu, Lone? Vamos orar. Vamos cantar aquela canção de novo, Usa-me. E você cante com esse espírito que o Marquinho colocou aqui. Enche-me, Senhor. Enche para que eu possa ver. Não só as minhas necessidades, meus interesses, porque o Senhor cuida de mim, o Senhor me vê. Mas que eu possa ver como o Senhor vê. Me dê o olhar, Senhor, para que eu possa ver e usa-me, Senhor. Vamos cantar essa canção. Me conheces, quebranta o meu coração.